Vamos iniciar então agora a nossa aula de número 7, tinta da China, aplicação de lavados. Vamos lá. Muito bem. Bom, falando rapidamente sobre esse material, tinta da China, como o nome já diz, né? A origem é a China, é uma tinta muito antiga, milenar, na verdade. Ela é produzida a partir de uma fuligem que é aglutinada, né? No início era produzido dessa forma. Isso a gente ainda encontra no mercado, essas tintas orientais, são bastõezinhos, né? Que é uma fuligem, né? Aglutinada, mais ou menos como a gente fez o pastel, só que ela ainda tem uma permanência de cola aqui nesse material. Então eu vou colocar água num recipiente como esse, é uma pedra, né, própria, e eu vou desgastar esse material para assim formar a minha tinta, né? É bem interessante e bacana para quem quiser. Isso é um material acessível, vende aqui em São Paulo, por exemplo, nessa região, né, da Liberdade, ali onde tem as casas orientais. É muito fácil achar isso, não é caro. Notadamente, no Ocidente, isso vai se transformar, já é um meio líquido, e hoje a gente encontra isso em vários formatos, inclusive, desde as tintas escolares, né, até chegar às profissionais. Claro que uma tinta escolar é barata, a gente consegue também desenvolver um trabalho razoável para quem está iniciando. Não é um material caro, né? Porém, os profissionais são melhores. Pode variar o tipo de aglutinante, a cola que eles vão usar para preparar diferentes tintas, e algumas são bem plásticas, e aí a gente não consegue obter o resultado ideal, tá? Mas, de qualquer maneira, vale a pena a gente insistir com todos os materiais disponíveis. Particularmente, eu gosto muito dessa tinta aqui, né? Dá para ver que está bem sujinho o rótulo, né? Está bem usado, né? Essa é uma tinta chinesa, profissional, né? Super barata, ela é muito em conta. Ela é importada? É importada. Só que é um preço bacana. Muito né? bom. Tá. O preço é muito bom. Eu acho que comparando com outras marcas mais importantes, puxa, ela é muito mais em conta e o resultado dela é magnífico. É a minha predileta. Tá? Depois, quem quiser saber aonde compra, onde fornece, pode entrar em contato com você pelo Face. Por favor, né? temos lá a página criada no Face, especialmente para te atender. Né? Farei questão de responder todas as perguntas que Desenhar é feitas. preciso. Desenhar é preciso. Né? Tem duplo sentido aí. Segundo a nossa diretora. Muito bem, então eu vou mostrar algumas maneiras de aplicar. A gente vai começar com o lavis. Lavis, palavra do francês, é lavado, né? É lavado. A gente vai trabalhar, é uma pintura à base de água, ok? Então eu vou mostrar alguns procedimentos, tentar facilitar a vida de vocês em alguns aspectos e depois eu falo um pouquinho também sobre papéis, porque eu não posso aplicar essa pintura em qualquer tipo de papel. Não é? Muito bem lembrado. É a base de água. Então, um papel inadequado ou muito fino, que não possa, não tenha resistência ideal para a umidade, né? Vai sofrer com isso, o papel vai entortar, vai ficar muito feio, o aspecto, né, não é bacana, o resultado não vai ser ideal. Né? E se você pretende fazer um trabalho, quem sabe para oferecer a alguém ou até vender, isso tem que estar impecável, senão, né, não tem jeito. Né? Mas dá para fazer isso com pouquíssimo investimento, né, e ter um resultado bem legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar ou com a tinta pura ou com a tinta diluída. Se eu diluir, eu posso atingir uma escala tonal da mesma forma que a gente faz com o lápis, com o carvão, né, com esses meios que a gente trabalhou. Ok? O curioso aqui é a gente perceber, por exemplo, o seguinte: quando eu coloco um pouco de tinta, vou pegar um pincelzinho aqui, qualquer um velhinho aqui, né? Eu vou colocar um pouco de tinta aqui. Se eu experimentar essa tinta num suporte qualquer, né, por exemplo, nesse papel, ela está pura, bem negra, bem densa, né? Sim. Esse é o resultado. Ok? Agora eu posso alcançar meios tons. Eu vou diluir e eu já digo, já agora, que eu gosto de usar isso aqui, uma bombinha, chama almotolia.
é muito mais prático para colocar água, até porque eu não uso água de torneira, né? Eu tenho que usar água boa. Essa tinta, ela é bastante permanente, ela não se modifica com o tempo, ela é ótima. Entretanto, isto é um carbono, sempre está sujeito a algum tipo de fungo, né? Então, para prevenir, o que é que eu vou usar? A gente já falou, né, disso, sobretudo num curso de aquarela, né? Que água que eu vou usar? De torneira? Não, eu tenho que usar, no mínimo, uma água destilada, tá? Então, eu vou usar uma água destilada e, além disso, eu vou trabalhar também, eu vou adicionar a essa água algumas gotas de um bactericida fungicida, tá? Sempre que eu uso água, eu vou usar algum tipo de bactericida. Bactericida. Tá? Esse é um bactericida seguro, ele está presente em muito produto do cotidiano, né, que a gente usa em casa, ele é usado em desinfecção hospitalar, pela indústria alimentícia, cosmética. Então, tem muito produto que a gente usa em casa que é feito com esse bactericida. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, numa quantidade de água como esta, olha o pote, tem bastante água aqui, né? Tem mais de meio litro. Eu vou colocar de 4 gotas, mais ou menos, né? Então para... É muito pouco. Muito pouco. Isso dura bastante, né? Então, eu vou gotejar aqui. Se eu quiser uma solução saturada, eu vou colocar 6 gotas, imagina. É bem pouco. Então, isso é muito econômico, não é um produto caro. Onde é que eu vou encontrar isso? Eu posso encontrar em algumas lojas de material artístico, tá? Algumas lojas, casas de produto químico, e aí talvez vocês encontrem isso vendido por peso, né? 1 quilo equivale a 1 litro, é muita coisa, isso vai durar. 1 quilo para mim, 1 litro disso dura 10 anos mais, é muita coisa, muita coisa. Né? Isso não estraga, dá para guardar. Nessas casas que vendem essências, né, que a gente até mencionou ontem, também tem esse produto lá, tá? São frascos pequenos, com aproximadamente 100 ml, é bem barato, isso dura bastante, né? O nome disso é cloreto de benzalcônio, é uma solução a 50% de diluição, tá? Tem mais informações sobre isso lá no material complementar. Isso que eu ia falar, tem um nome aí um pouquinho difícil, né, gente? Isso. Mas está lá na nossa lista de material Exato. também e do material complementar do curso. Portanto, não precisa anotar isso agora. Então, vocês viram que eu tenho um pote de água aqui e tenho aqui a minha almotolia. Por ser uma água destilada e que ela se torna água comum em contato com a atmosfera, eu vou colocar aqui, que fica fechada, está isolada, ela permanece boa por mais tempo. E coloco aqui também algumas gotinhas, 2 no máximo, tá? Água boa para usar. Então, isso é para facilitar meu trabalho, até porque o nanquim ou a tinta da China vai sujar demais a minha água. Esta água eu vou usar apenas para limpar os meus pincéis. E esta eu vou usar para diluir a minha tinta, tá? Então, é assim que eu vou trabalhar. Olha que bacana, vou dar um truquezinho aqui. Muita gente apanha para tentar fazer uma escala tonal, né? Não tem muita habilidade até conseguir aprender, até porque, olha que curioso, eu vou colocar aqui um pouco de tinta e aqui eu vou colocar água. Uma quantidade mais ou menos idêntica. Claro que eu vou precisar de um godê para trabalhar, né? Pode ser de plástico ou de porcelana, para quem preferir. Eu gosto muito de trabalhar com esses godezinhos de porcelana, né? Isso é usado em cozinhas, restaurantes, confeitaria, né? Isso mesmo. Isso, é para patês, molhos, e, né? Manteiga, tá? É bem útil, fácil de limpar, não tem um peso bacana, que é legal, né? Para ter mais firmeza no trabalho. Então, vejam só, eu coloquei uma quantidade idêntica aqui de água, né? Mais ou menos idêntica. Agora eu vou pegar esse meu pincel sujo aqui, de tinta, e vou fazer isso aqui. Perceberam, né? Fácil, né? O truquezinho dele É aí. um truque, olha, vou repetir. Olha.
Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou acrescentando tinta, nessa última ainda é visível, porém, nesses 3 orifícios aqui, não dá para a gente notar nenhuma diferença. No olho, Né? Não é visível. Não é visível. Okay? Entretanto, por isso é a dificuldade da gente fazer o meio tom a olho, né? Tentar, a gente perde muito tempo, muito material, vocês vão gastar muita tinta. Então, procedendo dessa maneira, olha que facilidade. Esse primeiro tom a gente já viu que é a tinta pura, né? Bem sólida. Sem este água. segundo, sem água. Aqui eu já diluí, vamos aplicar. Olha, percebo que já tem uma diferença grande aqui. Né? Vai. Vou continuar a aplicar, vejam lá. Não, o terceiro. Né? Então eu já tenho aqui praticamente uma escala tonal. Se ela não for ideal, é só acrescentar um pouco mais. Né? Não é fácil, viu? Que dica boa, hein? Eu apanhei para aprender isso. Então, o que é importante aqui? Se eu faço este movimento, eu estou adicionando mais tinta. Né? Vejam lá, isso vai escurecendo. Né? Aqui já vai escurecer essa última. Né? Eu não posso voltar, porque aqui eu tenho água. Se eu volto para cá e o tom já está pronto, se eu colocar mais água, vai modificar. Então, sempre tomem muito cuidado. Então, para que isso não aconteça, eu sempre tenho ao lado uma toalhinha de papel ou de tecido. Eu gosto daquelas toalhinhas tipo de lavabo, bem velhinhas. Né? Elas são ótimas para enxugar pincel. Então, eu sempre, olha, retiro o excesso, né, para mudar de tinta. Né? Usei essa cor, se isso aqui está encharcado de tinta, eu tiro o excesso para fazer isso aqui, mudar de orifício. Tá? Caso contrário, eu vou modificar o tom. Ok? E aí eu vou ter problema. Muito bem, aqui eu já tenho algumas tonalidades que são utilizáveis que eu posso estar aplicando. O lavis, como o nome já diz, obviamente, eu vou trabalhar com pincel. Né? Que tipo de pincel eu vou utilizar? Qualquer um. Desde os mais macios, podem ser pincéis redondos, geralmente de cabo curto. Né? Eu não posso ter um pincel de cabo longo, porque é desconfortável, eu perco o equilíbrio, é mais complicado de utilizar. Fora isso, eu tenho uma variedade enorme de tipos de pincéis, né? Os fabricantes adoram inventar e a gente adora comprar. Então, eu tenho pincéis redondos, que geralmente têm uma ponta muito boa, né? Que são os mais utilizados. Eu gosto muito de trabalhar com pincéis redondos, mas eventualmente posso também trabalhar com os chatos. Nós temos pincéis com cerdas naturais e sintéticas, né? Portanto, tem durezas diferentes, tá? Formatos diferentes, como esse Filbert, ou famoso língua de gato. Né? Cerdas sintéticas ou naturais, que é aquele famoso pelo de porco, esse aqui é uma imitação sintética, são pincéis bem duros, né? A cerda é bastante dura, entretanto a gente consegue também dar alguns efeitos interessantes. Né? Então, eu posso ter um jogo de pincéis, enfim, do tamanho do meu bolso, do meu gosto. Né? O importante é não misturar, eu não costumo misturar pincéis, ok? Então, os meus pincéis de cabo curto que eu uso para aquarela, é exclusivamente para aquarela. Eu nunca vou usar aquilo para um outro método de pintura, muito menos o nanquim. E sempre lembrar bem que isso tem que ser lavado, muito bem lavado. Se o nanquim secar no teu pincel, já era. Né? Já era. Bem, e falando então, agora que você tocou no assunto aí da lavagem dos pincéis, né? Os pincéis você também lava na água destilada? Não necessariamente, não. Pode ser. Uma boa pergunta. Como é que eu vou fazer? Rapidamente aqui para vocês perceberem. Eu vou pegar o meu pincel, que está completamente sujo, né? Está muito sujo de tinta. Eu vou mergulhar esse pincel num detergente, pode ser até doméstico, Tá. de preferência com pH neutro, e a gente encontra isso até em alguns detergentes domésticos. Tá? Como eu sou mais enjoado, né? Então eu vou comprar um detergente usado em restauro, que nem por isso é mais caro. Tá. Não é praticamente o preço de um detergente caseiro, né? Doméstico. É só mais difícil de encontrar, enfim.
Mas eu vou lá molhar no meu detergente e vou fazer esse movimento aqui. Ó. Tá? Olha, se fechar a câmera aqui, fazer esse movimento suave, sem apertar demais. Isso vai soltar uma espuma, começa a fazer espuma. E essa espuma vai apresentar uma cor ou vai ficar negra se for nanquim. Né? Eu vou fazendo esse movimento e vou enxaguando. Enxago em água limpa, vou repetir esse movimento, molho novamente no detergente até sair branquinha a minha espuma. Depois disso, eu passo numa água limpa, dou uma boa enxaguada, e aí até pode ser uma água com bactericida, se quiser. Né? Normalmente, os meus pincéis para aquarela, por exemplo, depois disso feito, eu ainda dou um outro tratamento com uma água morna, vou chacoalhar esse pincel para retirar todo o pigmento que às vezes se acumula aqui nessa região da virola. Tá? Nessa regiãozinha aqui, já está livre de cola. Entretanto, fica um pouco de pó aqui. Todo mundo já deve ter notado, quem usou o pincel, que ele vai escurecendo aqui, exatamente nessa parte, que acumula, né, pigmento aqui, ok? Próximo da virola. Então, eu retiro isso com água morna e aí eu faço uma solução de cola fraca, eu costumo usar goma arábica, né? Uma cola fraca. Portanto, por exemplo, uma parte de água, de cola e uma ou duas de água, né? Água destilada com bactericida, como convém. Eu mergulho esse pincel e vou fazer esse movimento numa toalha. Eu vou molhar aqui e vai dar para perceber. Digamos que ele esteja encharcado de cola aqui, né? Aí eu vou fazer isso aqui, esse movimento. Eu formo uma ponta, né? Acerto o meu pincel. Une os pelos, né? Isso. E deixo ele secar em pé. Né? Vou colocar no meu potezinho, guardar. Ele vai endurecer, vai ficar sequinho, bonitinho, como quando ele é novo. Depois disso feito, para usar, eu vou mergulhar na água novamente, dou uma chacoalhada e a cola aqui. se dissolve. A cola dissolve, toda a cola é reversível. Pronto, eu já tenho meu pincel de novo pronto para uso, sempre com ponta. Perfeito, aí a dica, a sugestão para cuidar do pincel, eu acho importante, até porque eu sei que existem pincéis aí de todos os preços, né, hoje no mercado, mas também tem os de boa qualidade, e aí o preço também é um pouco elevado, então cuidar, eu acho que o pincel dura pro resto da vida. Tem pincel que custa R$1.000. Então. Né? Haja coragem para ter um pincel desse. Eu não vou estragar um pincel nenhum, muito menos um caro. Né? Então, pincel é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho que cuidar da minha ferramenta de trabalho. Eu jamais, por exemplo, vou deixar isso acontecer. Olha, largar um pincel num pote. Né? Muita gente faz isso. Larga o pincel aí, esquece. O que vai acontecer? Olha lá, já dá para ver, entortou o pelo. Olha lá. Né? Isso vai acostumar e o teu pincel vai ficar torto e você perdeu a tua ferramenta. Não importa se ela custou R$1 ou 1.000. É isso que eu estou falando, tem de todos os preços, mas se você cuidar, vai durar aí muito tempo. Eu tenho pincéis há 30 anos. É isso que eu estou falando, a vida inteira ali. Claro que sofre um desgaste. Olha, tem um aqui. Lógico. Está bem velhinho, tadinho, olha como ele está surradinho. Claro, gastou o pelo, né? Olha, esse pincel tem 30 anos. Então, sinal aí de que... Bem, a Valéria, ela enviou uma pergunta aqui, né? O nanquim só existe na tonalidade preta? Não, você tem hoje em dia, existe uma variedade de nanquins coloridos, né? Mas não é a mesma coisa, é uma modernidade. Ele pode ser usado também, desde que seja um material profissional, você pode utilizar com segurança. Existe uma gama até interessante de cores. Não confundam com as ecolines. Ecoline não é nanquim e há quem diga que é uma aquarela líquida. O fato é que as ecolines, elas não são permanentes, mesmo as profissionais. Raramente a gente encontra uma ecoline que tenha durabilidade. Durabilidade. Né? Então, eu já fiz trabalhos com ecoline e aí vem a infeliz descoberta, que eu ponho numa moldura, coloco isso na minha parede e vai passando o tempo, o trabalho vai desaparecendo por completo. Né? Fica uma memória de uma pintura só. A memória. Fica a memória. Então, é preciso tomar cuidado com esses materiais. Existe nanquim colorido, você pode utilizar. Geralmente são tintas plásticas, porque o nanquim ou a tinta da China original,
ela é feita à base de fuligem, e fuligem só pode ser preta. Não existe fuligem colorida. Pode variar a tonalidade, um tom mais acastanhado ou mais azulado. Isso né? eu já vi. Eventualmente pode surgir. Variação ali desse preto, né? Exatamente. Mais pro lado marrom e tal. Tem uma pergunta aqui interessante que a gente recebeu da Camila. Ela gostaria de saber sobre o uso de canetas nanquim. Né? Mas ela fala aqui, Luiz, gostaria de saber se você indica o uso de canetas nanquim descartáveis para desenho antes de preencher com pincel de pelo. Então, né? Honestamente, essa ideia do descartável, né? Incomoda um pouco. Incomoda. Isso é bom para quem? Para quem que é bom? Para a indústria, talvez? Porque você vai jogar fora e vai reutilizar, né? Eu não Tem que sei. comprar outro. Eu tenho caneta tubular Oxford, que são canetas de 50 anos atrás, né? Onde eu carrego a caneta. Né? Ela não é nem daqueles cartuchos que você põe a tinta e encaixa novamente. É de bombinha, que você põe no vidro da tinta e puxa uma bombinha. Como as canetas antigas a tinteiro. Né? Ela funciona tão bem, é uma caneta eterna, sabe? É uma relíquia descartável. E o que você acha para quem está começando? É uma boa opção do que Talvez o pelo bico preço. de pena mesmo? Do que o bico de pena? Olha, eu prefiro responder essa pergunta no próximo. na próxima aula. Que a gente vai ver. Eu acho que a gente aí a gente vai ter ver a diferença. Você entendeu, né? Aguarde um pouquinho. Gente, vamos aguardar. Acabou que da caneta já foi pro bico, Isso, né? Mas vou te esperar aqui, hein? isso. Vamos lá, pode ser. Ok, vamos lá. Então, como é que eu trabalho com isso? Eu posso trabalhar desse jeito, em seco. Né? Então, eu pego a minha tinta, seja qual for o tom, e aplico diretamente no papel. Tá? Mas eu também posso trabalhar em úmido, como faria, por exemplo, nas aquarelas. E aí eu posso umedecer esse meu papel, por exemplo, deste jeito. Né? Talvez não dê para observar, né? Se eu inclinar um pouquinho, talvez a gente perceba que vai haver aqui um brilho no papel. Que é a água. Não dá para ver? Lá. Opa! Achou. Aqui. Tá vendo o brilho aqui? Sim. Então, significa que tem bastante umidade. Eu tenho que evitar isso aqui, de repente, né? Olha, uma bolsa de água aqui escorrendo, né? Porque isso vai se secar muito diferente e eu não vou ter muito controle, ok? Mas eu posso aplicar a tinta até pura, se eu quiser, para obter algum tipo de efeito ou para ter uma passagem de meio tom, tá? Onde eu posso, inclusive, reduzir aqui, olha, retirando pintura, né? E reduzindo, aí eu vou fazer o meu meio tom da mesma forma que eu trabalharia numa aquarela. Agora você pode tirar do brilho, que aí a gente ok, vê. é verdade. Né? Então, olha que interessante qual é o movimento que eu faço para retirar a tinta. Eu sempre tenho o meu pote aqui bem cheio, bem próximo da borda. Quanto mais próximo, melhor, porque eu faço este movimento. Olha, né? Eu estou aplicando a minha pintura, eu mergulho esse pincel assim, ok? Mergulho e retiro. Quando eu passo aqui no canto, olha, eu retirei uma parte de tinta. Dá para ver? Acho que deu, né? E eu vou reduzindo. Tá? Olha, eu mergulho e retiro. Está saindo tinta. Eu vou fazer com tinta pura, assim dá para observar bem. Né? Olha, eu mergulho o pincel e faço isso. Olha. Retirei uma camada de tinta. Dá para ver. Olha que efeito bonito que faz na água, né? Tá? E vou aplicar no meu papel. Tá? De novo, eu venho aqui na minha água, retiro, puxo, bato aqui no cantinho. Olha lá, já liberei mais tinta. Então, eu estou reduzindo a quantidade de tinta, trocando por água. Olha, né? É assim que eu vou fazer um degradê, por exemplo. Ok? Olha. Ou seja, você molhou na tinta pura e vai eu vou reduzindo com água. Tem várias técnicas também né, de aplicação aí. Molhar o pincel primeiro limpinho na água e molhar só a pontinha mesmo ali do pincel. Só a pontinha na tinta. Também. Que aí quando você trabalha com ele também tem uma inclinação certa, trabalha com ele deitado, você consegue fazer já um degradê.
Tem também o pincel seco, né, onde eu retiro o excesso de tinta e vou trabalhar rapidamente, que eu posso dar alguns efeitos. Como fosse de lápis. Aproveitando, inclusive, a textura do papel, né, quanto menos tinta tiver, olha, eu consigo efeitos bacanas aqui também. De textura, Tá? olha que bacana. Posso trabalhar como se fosse um lápis, afinal, o pincel é uma ferramenta que serve para escrever, desenhar e pintar, nessa ordem, a definição de um pincel. Isso aqui foi inventado como ferramenta de escrita, né? Talvez na mesma época do nanquim, né? Enfim, isso tem mais de 2000 anos. Então eu posso trabalhar com a ponta do pincel, fazendo traços, né? Ao mesmo tempo que eu posso deitar o meu pincel e aplicar uma pintura, e da mesma forma que eu posso acrescentar água ou trabalhar em úmido. Ou né? trabalhar em úmido. Ou Foi trabalhar. até uma pergunta aqui da Caroline Ricardo, que ela quer saber, né, sobre o desenho aí com a água e depois colocar o nanquim em cima. Foi a técnica que ele explicou aí. Sim, você pode trabalhar em úmido, né? Eu vou aplicar água e trabalhar em cima, posso trabalhar em úmido sobre seco, depois que seca. E eu não sei se o que ela está perguntando, eu já vi, tem gente que adora fazer showzinho, né? Espetáculo. E aí eu já vi isso em algum lugar, que o sujeito faz assim um desenho qualquer, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa rapidamente aqui. Ele vai trabalhar com água assim, né? Então, a princípio a gente não está vendo nada porque só tem água, ninguém está vendo com nada. a água. Tá. Aí ele vai lá fazer um desenho qualquer e ele vai tentar dar alguns efeitos, e aí ele molha o pincel na tinta e faz assim, né? Ó, tchum, né? Ó, a tinta vai expandir e forma um desenho. Né? Não sei se é isso que ela estava dizendo. Pode ser. Né? Que é um showzinho, um espetáculo circense. Eu acho que já é trabalhar um pouco com acaso. Isso aí. Então depende da sua função, né? A sua intenção. Né? Tem o circo da arte também. Então, exato, né? Deixar a tinta ali, o nanquim escorrer pelos veios ali da água é um pouco acaso. Né? Se é essa a sua intenção, acho que super fica bem, porque ela pergunta se o efeito fica bom. Eu acho que tudo é válido. Tudo é válido, né? Eu posso, inclusive, eu adoro tudo. Olha, se eu encharcar demais com água, eu talvez perca um pouco o controle. Né? Fica meio inesperado, se vocês olharem isso aqui. E não consegue controlar. Aqui, né? Olha, né? Isso aqui numa pintura em aquarela, por exemplo, seria um defeito horroroso. Aqui não, é uma coisa até desejável, esse tipo de textura que vai surgindo. Né? É bem legal. Eu queria propor aí para a gente produzir alguma coisa, enquanto vocês produzem, eu vou tentar também fazer um trabalho. Exatamente, porque aí a gente vai ver isso e depois em uma composição, né, gente? Esses efeitos aí que ele fez com a água e o nanquim. Tem uma imagem aí preparada? Tem uma imagem? Tem. Vamos lá, olha aí que bacana. A gente só precisa de nanquim. Mas é para já? Vocês têm aí um... Já temos tudo. Está aqui. Tem água, pincéis, vocês têm tudo aí. Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui... Olha, essa aí. Essa imagem. Essa imagem que ele quer, Luísa. Que tal? E aí? E aí, Cida? Por mim, tranquilo, já está mais na minha área. Opa, que bom. E outra coisa, eu achei bacana ele escolher essa imagem, porque a gente tem ali, né, uma figura humana, porém está aí, né, com essa sombra, todo em preto, só a silhueta mesmo, só que atrás a gente vai conseguir dar os efeitos como aqui. Exatamente, além do que, isso tem cor, o mundo é colorido, né? Então, como é que eu vou interpretar esta cor transformando em tons? Né? Ou seja, só com preto. Né? Só com preto e meios tons, eventualmente. Como no carvão, como no lápis, né? Então, o bacana do nanquim é que eu não preciso esperar secagem. Eu tenho maneiras de trabalhar isso sem que a tinta se interpenetre. Ou, às vezes, esse efeito é desejável mesmo e fica meio ao acaso, né? Ou, como a gente costuma dizer, são os deuses da arte agindo em nosso favor. Então, eu fiz aqui um esboço prévio só para a gente ganhar tempo, senão não ia dar tempo de produzir isso tudo, né? Então, eu vou tentar começar dos tons mais claros,
e eu posso, eventualmente, já umedecer esses fundos, reservando a área que eu não quero tocar, né? Olha, eu vou até fazer isso com essa água já ligeiramente contaminada para que talvez fique um pouco mais visível, não sei, né? Ó, então, eu não estou muito preocupado em acertar o desenho, né? Isto é arte, não é um hiperrealismo, né? Então, vou umedecendo aqui e tem que trabalhar rápido, antes que isso seque, né? Então, eu vou escolher um pincel de tamanho adequado, testar um tom. Então, isso é importante. Sempre que eu vou trabalhar, eu preciso testar antes a minha cor. E eu vou testar num papel de preferência idêntico ou muito semelhante àquele que eu vou utilizar. Se tiver uma cor diferente, né, um papel mais que não seja da mesma brancura, eu posso ter diferença de tonalidade. Então, uma vez decidido qual é o tom que eu vou aplicar, eu vou finalmente produzir aqui a aplicação da minha tinta enquanto está úmido, que eu quero obter alguns efeitos aqui, né? Você faz experiências antes. E aí é bacana, Luiz, também, já começamos aqui a fazer, mas eu acho bacana a gente falar sobre os papéis. Sim. Né? Os tipos de papéis, a questão das texturas dos papéis, influencia ou não, né? Que influencia, né? Sem Então... dúvida. Sem dúvida. Bom, então, já falamos sobre propriedades visíveis do papel, que hoje é o caso, inclusive, que é a questão da textura, e falamos um pouco das propriedades invisíveis do papel, que é a sua estrutura, tipo de fibra, etc. e tal. Que tipo de papel eu vou utilizar para trabalhar com o meu nanquim? Qualquer tipo de papel? Dependendo da minha habilidade, eu posso até arriscar, né? Ele não vai ofender a estrutura do meu papel. Entretanto, isso aqui é um caderno já iniciado, ali, cheio de desenhos, né? Para vocês verem que eu desenho mesmo. Cadê uma folha em branco aqui? Olha, se eu aplicar uma camada justa, que seque muito rápido, eu não vou ter problema nenhum. Isso vai secar, não vai interferir no meu papel, tá? Estão vendo que está brilhando, porque ainda está úmida, ok? Agora, se eu colocar uma umidade em excesso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que eu vou deixar isso secar, né? E a gente vai perceber que esse papel, embora tenha uma gramatura boa, seja um papel bem aceitável, é possível que ele crie uma bolsa aqui, ele vai entortar, né? E é muito difícil de retornar esse papel, até porque ele não tem uma estrutura ideal para ser utilizado com umidade, principalmente para quem é iniciante, tá? Então, uma vez aplicada com assim, ligeireza, porque quem tem uma decisão de pintura, eu posso tentar. Outra coisa que pode acontecer, eventualmente, é isto, olha. A insistência desse trabalho, né? Olha, numa estrutura que não é ideal para pintura em úmido, o que vai acontecer? Começa, não sei se é observável aí, começa a levantar uns pelinhos no papel aqui. Dá para ver? Acho que é muito difícil de enxergar, né? É como se eu estivesse lixando esse papel. Então, mas isso é de Esses tanto passar o pontinhos, dá pra pincel, ver? não é? Oi? Isso é de tanto ficar esfregando o pincel. Não é o fato de você esfregar, é como se você estivesse dissolvendo a estrutura desse papel, né? Alguns papéis para desenho têm, inclusive, uma superfície encolada que ajuda até a prevenir essa ocorrência, né? Isso não é do papel que ele não presta, é que ele não é adequado para uma pintura em úmido. Então, se eu não tiver uma decisão de pincelada, né? Olha, aqui não está acontecendo essa ocorrência, porque aqui foi uma pincelada única, uniforme, né? Olha como já está entortando. Dá para perceber aí na luz, né? Olha como o papel está entortando. Ondulando, né? Tá? Por quê? Porque ele não tem uma estrutura ideal para isso. Logo, eu vou ter que usar um papel que aceite umidade, principalmente se eu estiver iniciando esse meu trabalho com pintura. Então, o que eu posso indicar? A gente tem papéis para aquarela de estudantes, enfim, que são papéis relativamente baratos e que têm uma estrutura bem bacana. Esse papel, sim, eu posso esfregar bastante, que já não vai acontecer isso, né? Eventualmente, ele pode até entortar um pouquinho se eu não tiver habilidade e insistir demais, com muita umidade mesmo, deixar bolsas de água, assim, mais água
do que seria necessária para, enfim, espalhar a minha tinta numa determinada superfície, né? Isso vai me criar problemas, sem dúvida, ok? Olha, é muita umidade e eu não preciso disso. Isso também pode ser que entorte um pouco esse meu papel. A diferença e a vantagem é que um papel próprio para isso eu já consigo endireitar, por exemplo, né? Depois eu falo sobre isso. E outras linhas intermediárias e até mais sofisticadas para quem já está com habilidade suficiente para investir num papel, né? Esse é um papel para aquarela, que pode ser um papel tanto para estudante quanto para alguém que já tem um trabalho mais profissional, tá? Ele apresenta uma textura bacana e ele tem resistência, né? Gramatura. Aguenta umidade. Tem aí no mercado, né, esses blocos aí de papéis que vêm com o nome escrito aquarela. Então, eu acho que para quem está começando é ótimo procurar por esses, que aí já é um produto próprio para isso. Inclusive mas os mais sofisticados, né? Olha, então, mas papel... quando não tem, ou todos que tem no mercado, sempre vai estar lá para aquarela. Sim. Você entendeu o que eu estou falando? Com uma variedade que existe aí no mercado de papéis, não esses para a linha de profissionais, por exemplo. Qual eu vou saber assim, será que esse é bom para nanquim ou para aquarela? Sim, você vai aí eu vou pela gramatura, o que é? A gramatura é relativa, porque vai depender também da sua habilidade. Você pode encontrar um papel para aquarela com 180 gramas, por exemplo, ou 160, não é? Então depende da habilidade, como tem papéis para aquarela com 860 gramas, que é um cartão. Né? Esse, por exemplo, que estamos usando aqui é 300 gramas, a média, pode ter um pouco mais, um pouco menos, não importa. Tem uma classe de papéis, olha, isso aqui, por exemplo, isso aqui é um mix media, ele serve para várias técnicas. Né? Aí é uma questão de você, de repente, poder se adaptar ao tipo de textura apresentada. No caso do nanquim, eu acho fabuloso, né? Porque eu posso explorar essa textura, olha que legal. Né? Ela é muito bacana, eu posso explorar. Marca aí a textura dele para a gente poder não dar dá para zoom. perceber aí, não, se fechar bem, estão chegando. Se fechar bem, acho que a gente vai perceber essa textura. Né? Olha. Né? Ela tem uma textura bem bacana, não sei se dá para perceber. Né? Que são linhas paralelas, assim. Ela apresenta uma espécie de verjurado, que é bem bacana. Né? Também dá para explorar. Eu gosto desse papel, dá para trabalhar com nanquim, né? Inclusive bico de pena, dá um resultado bem bacana. Ótimo. Né? Dá um efeito legal. Não, falamos bem, viu, do papel. Agora, cadê a composição? Você pode voltar aí, porque o pessoal quer ver a sua... Pois é, vou tentar aqui. Isso, terminar. Você colocar... Olha, eu estou tentando, vou fazer aqui bem rápido, né? Olha, como convém, inclusive. O legal do nanquim é isso, essa versatilidade, né? Eu posso estar exagerando aqui, enfim, variando os tons. Não estou nem olhando mais para a imagem, senão não vai dar tempo, eu vou ficar nervoso. Né? Então eu posso trabalhar de várias formas, em úmido sobre úmido, úmido sobre seco. Né? Olha, não estou tendo nenhum cuidado mesmo. Aqui eu vou aplicar um tom bem baixinho, eu vou tentar não encostar na figura aqui da moça. Né? Por quê? Porque eu vou trabalhar num tom diferente. Se eu deixar essa pintura encostar, o que é que vai acontecer? A tinta vai invadir e a gente pode tentar fazer isso até de propósito para ver o resultado. Aí eu vou molhar numa tinta pura, por exemplo, e vou trabalhar aqui. Ó. Se eu não encosto na figura, na água aqui, olha, não vai acontecer nada. Se encostar numa parte úmida, o que vai acontecer? Essa tinta vai... Olha, né? Correr, que pode dar um efeito bacana. Né? Eu posso fazer isso bem ligeiro, deixando marcas, imperfeições, pincel seco, né? Fica bem legal. Então, o bacana do nanquim é essa versatilidade, essa agilidade que ele permite. E efeitos que a gente consegue com ele. Aqui, por Exato. exemplo, eu tentei colocar em prática todos esses efeitos que você foi ensinando antes, né, de molhar o papel antes, depois pingar. Depois eu quero até que você mostre. Olha, essa rapidez é bem legal, versátil, não mancha. De
é uma delícia. Isso aqui, para trabalhar, por exemplo, com um modelo vivo, é ótimo, né? Então, ó, eu posso fazer umas pinceladas assim, dispersas, para imitar brilho de cabelo, né? Ó. Tá, já não estou respeitando a linha. Olha essa fusão com a água, como dá um efeito meio que inesperado, né? Eu acho bacana. Né? Liberdade de expressão, né? Vou voltar para essa área, senão não vai dar tempo de acabar esse trabalho. E seca muito rápido, e aí eu já posso trabalhar, né, em cima da camada aplicada. Tá? Tá divertido aí? Que tal? Ah, eu adoro, é uma delícia. Nossa Senhora, olha. E você, Cida? Está se dando bem, hein? De umedecer e depois, olha, ela tá já fazendo intervenções ali no Aham. dela, olha. É isso aí, Cida. Estou inventando aqui, já não estou olhando nem mais para a figura. Luiz, a gente consegue também manipular o nanquim de uma forma que ele não fique com essa área do aquarela? Como assim? Não entendi a pergunta. É, Você fala dessa mudança de tons? Você pode trabalhar puro. e essa marca da água mesmo, do aquarelado, desse degradê, que é muito presente na aquarela, né? Então, eu consigo fazer só com nanquim que não fique com esse aspecto, assim, que parece que eu peguei uma aquarela preta e fiz a tinta. Sim. Dificilmente ficará com a mesma característica, né? Para começar, que a aquarela tem um brilho natural e você está lidando com a cor, né? Você tenta ao máximo preservar o brilho do papel, que isso é importante na técnica. Aqui não, embora eu esteja diluindo a ponto de conseguir um efeito de transparência, é uma pintura então. opaca. O nanquim é opaco. Tá. Tá? Agora, depende da maneira que você vai trabalhar. Isso permite tudo. Eu posso inventar a moda, olha. Né? Por que não? Percebe? Então, tudo é possível. Liberdade. Liberdade. Perfeito. Olha, ok aí, Cida? Já estamos no horário, assim? Já estamos. Puxa, querido. eu nem tive tempo de olhar o trabalho de vocês. Meu Não, olha Deus. aqui, ó. Oh, aí meu umas Deus, experiências olha, nem com acabei as- o meu, que também. Com as técnicas que você falou, Legal. do molhar o papel antes, Aham. né, para a gente demonstrar para o pessoal de Ok. casa. Tá. O seu, você só preencheu, né? Ó. Deixa eu ver. Bacana. Ah, legal. Olha, papéis diferentes, por acaso. Né? Pegamos papéis Então, aqui eu diferentes. tenho um papel para estudante, que eu utilizei. Vejam que eu exagerei na água, ele deu uma ligeira entortada. Isso vai voltar. Né? A Cida usou o tal papel que eu falei, que é um mix media, que dá para várias técnicas. E dá para ver que tem bastante umidade, mas ele está secando de uma maneira uniforme, ele não vai entortar muito. Você poderia ter explorado até um pouco mais essa textura, né? E você começou com a linha, né? Interessante. É um método de pintura, gente, né? Eu posso também desenhar, posso incluir a linha, mas eu posso misturar essas duas coisas. O trabalho da Cida está bacana, mas ela tentou desenhar, ela fez um contorno, que foi a sugestão da imagem que ela recebeu, e tentou preencher. A maneira que ela trabalhou esse pincel ficou produzida, né? Produziu marcas de pincelada, que pode ser legal, desde que eu faça isso de uma forma intencional e rápida. Vejam aqui, por exemplo, olha, o efeito que ela tentou dar, né? Isso, não sei, não me dá uma leitura
do que possa ser. Eu não sei se é cabelo, se é uma sombra, se é uma roupa. se é uma roupa. Né? Então, eu acho que é mais legal sempre tentar explorar. Eu posso até fazer esses movimentos, mas com uma certa ligeireza e sem uma direção precisa, percebe? Sempre que eu coloco uma direção, isso tem leitura, cuidado. Né? É melhor ter um disperso e, ao mesmo tempo que você tentou aplicar meios tons, né? Procure um contraste satisfatório, né? Tenha ou não uma passagem tonal, ok? Para não ficar muito brusco e muitas marcas, percebe? Olha, eu consigo aplicar numa área grande sem deixar marcas de pincel, tá? Mas está bacana. O Elvio, uau! Olha a diferença de textura, de qualidade visual, né? Porque aqui a gente já está falando de um super papel, né? Isso aqui é um papel para aquarela com 100% de fibra de algodão, é um alto valor agregado. Então, olha a sutileza dessa pintura. É outra coisa, né? Uma delícia. Esse é o perigo que vocês vão correr, porque a hora que a gente experimenta um papel como esse, uau, aí a gente não quer mais usar outro papel. É verdade. Né? Olha aí, sutileza. Então, você também fez a questão da linha, jogou um tom. Olha essa passagem do cabelo, como se comporta nesse papel. Fica uniforme, eu acho. Olha a É o uniformidade que máximo. dá. Né? Dá um volume bacana. Então, você trabalhou os vários tipos aqui, pincel seco, Exato. linha, tom, úmido sobre úmido. Bacana, explorou um Embaixo, efeito aqui de textura, explorando aqui uns brancos do papel, esses buracos que surgem num pincel seco, que eu acho que é super agradável, né? É um efeito Ajuda a muito dar bacana. profundidade. Exato, exato. Tá Ótimo. lindo, adorei. Que bom. Tá vendo? Temos Sempre tempo passamos. ainda, não? Temos tempo ainda? Não. Ah, que pena. Pessoal, essa então foi a nossa aula 7, onde aprendemos sobre a tinta da China, aplicação de lavados.